boas-vindas a este tutorial de utilização da ferramenta Google Forms. Nessa aula, vamos explorar algumas funções avançadas deste aplicativo. Vamos começar explorando a barra lateral. Já estamos familiarizados com algumas funções da barra e agora vamos explorar outras. A função adicionar pergunta já exploramos no último tutorial, então vamos seguir para a próxima função, importar perguntas. Essa função serve para que você copie uma pergunta de outro formulário seu, caso você tenha feito alguma atividade que possa aplicar em duas turmas diferentes, por exemplo. Para importar uma pergunta, basta clicar no ícone de importação. Então, selecione o formulário que contém a pergunta a ser importada. Uma caixa no canto inferior direito da página será aberta. Agora é só selecionar a pergunta. Opa! Olha o que aconteceu. A pergunta que eu selecionei foi parar no início do meu formulário. Mas eu gostaria que ela ficasse depois das perguntas que eu já tinha criado até então. Para mover uma pergunta de lugar, é preciso passar o cursor pelo topo da pergunta e mantê-lo segurando este ícone de grid. Perceba que o tipo de cursor muda nesse momento. É só clicar e segurar e então arrastar até a posição desejada. Você pode mover qualquer pergunta em qualquer momento da edição do seu formulário. A próxima opção da barra lateral é adicionar título e descrição. Certo, mas para que serve isso? Digamos que eu vou criar um enunciado e eu quero fazer mais de uma pergunta. Para isso, podemos adicionar um título e descrição e então as perguntas separadamente. Para demonstrar, vou utilizar uma pergunta que eu já tinha criado. Primeiro, eu preciso clicar na pergunta que antecede o local onde eu quero criar o enunciado. Então, eu clico em adicionar título e descrição. No campo título, vou escrever o enunciado principal e na descrição, eu posso orientar o aluno que há várias perguntas para serem respondidas. É possível adicionar o campo descrição em todas as perguntas caso você queira dar alguma informação para o aluno. Basta clicar nas bolinhas no canto inferior direito e adicionar esse campo de descrição. Não é o caso desse enunciado, então eu adiciono as perguntas na sequência. Vou fazer várias perguntas de múltipla escolha, mas poderia fazer de tipos diferentes. Essa função é bem útil para abordar mais de um assunto ao mesmo tempo no seu formulário. Outra opção é criar um enunciado com uma imagem. Já sabemos que podemos adicionar uma imagem numa pergunta, mas podemos adicionar uma imagem num enunciado também e fazer todas as perguntas com outras imagens ou sem nenhuma imagem. Para isso, é só utilizar o recurso adicionar imagens. Dessa vez, vou pesquisar uma imagem a partir da minha pasta no Google Drive. Em título da imagem, é só escrever o enunciado. Agora, adicionamos as perguntas. Clique em adicionar pergunta, então adicione as opções. Para essa pergunta, eu quero que as opções tenham imagens, então eu vou selecioná-las a partir da minha pasta do Drive também. E adiciono uma última pergunta para esse enunciado. Outra ferramenta bem interessante é a possibilidade de adicionar um vídeo ao seu formulário. É possível pesquisar um vídeo diretamente do YouTube.
Você pode utilizar essa ferramenta logo no começo do seu formulário como orientação para toda a atividade, por exemplo. Assim, não há necessidade de enviar o link do vídeo e então o link do formulário para o aluno, pois o próprio formulário contém a ferramenta do vídeo. Como nós estamos fazendo uma atividade que não vai utilizar esse recurso, vou apenas clicar em cancelar. A última função da barra lateral é adicionar seção. Ela serve para formulários que vão abordar vários assuntos diferentes. Por exemplo, num formulário de pesquisa, onde eu quero saber como os alunos estão lidando com as atividades à distância, eu posso ter uma seção de perguntas sobre o acesso aos recursos digitais, outra seção sobre o acompanhamento da família nas atividades, uma outra seção sobre sugestões, etc. A diferença dessa função para a de adicionar títulos é que o formulário divide as seções em páginas diferentes. Esse é um recurso que nós não vamos prolongar neste tutorial. Podemos disponibilizar um campo para upload de arquivos. Vamos supor que na sua atividade você pediu para que os alunos enviem fotos ou desenhos, por exemplo. Basta adicionar o campo upload de arquivo. Assim, o aluno pode enviá-lo pelo próprio formulário. Não há necessidade de enviar por e-mail ou pelo WhatsApp. Neste tipo de caixa, você pode selecionar o tipo de arquivo a ser enviado pelo aluno e o tamanho máximo que ele pode utilizar. Vou apresentar alguns outros tipos de perguntas. A primeira é a pergunta de escala linear. A escala linear serve para avaliar algum quesito. Podemos colocá-la no final de uma atividade para que o aluno avalie o nível da própria dificuldade diante da atividade, por exemplo. Vou adicionar o título da pergunta, vou colocar uma descrição para o aluno e definir como vão se chamar os marcadores. Vou selecionar muito fácil e muito difícil. Eu só preciso nomear o primeiro e o último marcador, muito fácil e muito difícil. Para os demais marcadores, o próprio Forms vai preencher. Vamos ver como essa pergunta aparece para o aluno? Aqui está. Legal, né? Vamos voltar para a edição. Vamos adicionar mais uma pergunta. Grade de múltipla escolha. Este tipo de pergunta permite que criemos linhas e colunas de múltipla escolha. Ou seja, quando a pergunta estiver pronta, ela vai aparecer no formato de uma tabela. Esse formato pode ser utilizado em uma pergunta em que o aluno precisa classificar ou identificar alguma coisa. São bastante utilizados em pesquisas também. Vou importar essa pergunta de outro formulário para exemplificar. Em linhas, devem ser inseridas todas as informações que aparecerão no canto esquerdo da tabela, e em colunas, as informações que aparecerão no topo da tabela. Linhas e colunas. Vamos adicionar algumas outras funções. Clicando em Exigir uma resposta em cada linha, o aluno deverá responder todas as questões da tabela. E você pode ainda limitar que o aluno escreva uma resposta por coluna, caso só haja uma alternativa correta por coluna. E pode também ordenar as linhas aleatoriamente. Vamos ver como ficou? Ótimo! São várias opções interessantes de perguntas para construir seu formulário. O outro formato de grade é um outro formato de tabela e é bem parecido com a de múltipla escolha, mas funciona no formato de caixa de seleção, que nós já aprendemos na última aula. A forma de editar é a mesma que a grade de múltipla escolha.
Os últimos dois tipos de perguntas são bem simples de configurar. São os formatos de data e horário. Você só precisa descrever a pergunta e o próprio formulário disponibiliza a estrutura de data ou horário para a pessoa que vai responder. Também bastante utilizadas em pesquisas, como por exemplo, qual a sua data de nascimento? Ou qual o melhor horário para uma reunião? Certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima!